companheiros do Sistema Prisional e os companheiros aqui de Itapetininga. Estamos aqui no auditório Alcides Rocha, aqui na cidade de Itapetininga, a nossa ação social do FUSPESP. Vamos pedir para o pessoal comparecer, estaremos aqui até às 10 da noite e vamos iniciar aqui essa nossa ação do FUSPESP com uma palestra do Dr. Fabrício para esclarecer as dúvidas da reforma da Previdência do Dória. Aquela que nós estamos lutando contra, né, já teve emenda de deputados, mas vamos lutar realmente contra para derrubar essa PEC da Previdência. Nosso companheiro José Maria aqui, de Guarei 2, que é nosso companheiro de base, e nosso advogado aqui, Dr. Fabrício. Então, acompanhem a palestra e o pessoal que está em casa ainda, que está nos plantões, estaremos aqui até às 22 horas, venham para cá. Tem o pessoal que vai fazer exame oftalmológico, tem também o pessoal da Mary Kay, e tem aqui vamos apresentar os trabalhos do sindicato, né, a luta nossa que estamos travando aqui contra o governo. Então, vamos acompanhar agora a palestra do Fabrício sobre a reforma da Previdência. Muito boa tarde a todos. Gostaria de iniciar dizendo que é uma grande satisfação para mim estar aqui falando de um tema tão caro como esse, que é a aposentadoria, e num momento onde as coisas estão acontecendo, quase que em tempo real. Os dois projetos, o de emenda constitucional número 18 e também o projeto de lei complementar número 80, tramitando na Assembleia Legislativa, quase que concomitantemente com os projetos e até a emenda constitucional 103 já promulgada e a PEC paralela também tramitando, inclusive com a votação em segundo turno anteontem no Senado, seguindo agora para a Câmara. Então, eu vou focar essa minha fala naquilo que, do meu ponto de vista, mais interessa ao agente de segurança penitenciária, que é a aposentadoria própria dele. E aqui eu já começo dizendo que, tendo em vista o que diz o artigo 4º, parágrafo 9º da emenda constitucional, que 103 de 2019, eu começo dizendo que, por enquanto, nada muda. Ela é muito clara no sentido de que aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência do servidor, previdência social do Estado. Então, por hora, até pelo fato da emenda constitucional ter somente se limitado aos servidores da União, por hora fica tudo como está. Nós continuamos aqui no âmbito do Estado de São Paulo com a aposentadoria convencional, que é aquela que nós temos que fazer o fator atualmente 86,96 para ter a integralidade e a paridade. E por outro lado, continuamos com a aposentadoria especial decorrente do artigo 40 da Constituição, na redação anterior, de risco, complementada pela Lei Complementar Estadual, que é a nossa aqui, a 1109, ainda em vigor por conta do que nós acabamos de dizer aqui, a 1109 de 2010. E essa lei estadual, em vigor ainda, contempla a questão do risco em virtude do RTP, e ela traz ali os requisitos, dispensando o fator etário, né, o fator da idade, expressamente no texto dela. Ela exige os 30 anos de contribuição e os 20 anos de efetivo exercício. E a discussão da integralidade e paridade, nessa espécie de aposentadoria especial, permanece sob júdice,
tendo em vista que existe um tema de repercussão geral, número 1109, no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só confirmar aqui, tema 1019 do Supremo Tribunal Federal, que está lá para decidir se o servidor público que exerce atividade de risco, independentemente do fator etário, se ele tem direito à aposentadoria especial com os proventos calculados na base da integralidade e da paridade. Então, por hora, ficamos onde estávamos. A discussão acerca disso permanece judicializada, com os processos judiciais atuais sobrestados, muito embora no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, em incidente de resolução de demanda repetitiva, já se pacificou, já ficou decidido que é direito, nessa modalidade de aposentadoria, a integralidade e a paridade. Bom, feito esse parênteses, nós começaremos agora a falar sobre os projetos propriamente dito. Repita-se, ainda começando a tramitar na Assembleia Legislativa. Então nós temos o projeto de emenda constitucional, que altera a Constituição do Estado, que é o número 18 de 2019, e temos o projeto de lei complementar, número 80 de 2019. E aqui eu separei aqui algumas, dentro desse recorte proposto, que é a aposentadoria especial com a integralidade e a paridade, eu separei aqui algumas observações que eu faço, mas sem se distanciar da emenda constitucional 103, porque tudo deriva dela, né? Inclusive, temos em andamento, como eu disse há pouco, a PEC paralela, que visa estender as mesmas regras fixadas na emenda constitucional 103 aos estados. Mas nós não podemos fechar os olhos que o estado agiu rapidamente. Quase que concomitantemente, quase não, no mesmo dia em que era promulgada a emenda constitucional 103, publicou no Diário do Estado aqui essas duas que estão em tramitação, e que traz uma situação, ou algumas situações, a meu ver, mais gravosas do que a própria reforma promovida no âmbito dos servidores federais. E eu vou tentar pontuar agora aqui o que eu separei em relação a ela. Muito bem. Em que pese todas as mudanças feitas, né, e as reformas, não adianta nós ignorarmos o fato que ela teve como mote uma economia, né? Esse não foi trazer melhores condições para os servidores. A ideia de se fazer essa reforma, desde o início, foi tentar enxugar ou trazer maior economia à União, aos estados, aos municípios, enfim. Essa é a ideia. Então, partindo desse princípio, não há como nós não identificarmos nessas ideias algum prejuízo aos servidores. Vai ter, sempre. Toda vez que se fala em reforma para conter gasto, algum prejuízo vai ter, né? Mas, por outro lado, nós também não podemos olhar somente com um viés negativo a essa reforma.
Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito dessas reformas é que, pela primeira vez, o texto constitucional, ele fez menção expressa à categoria dos agentes penitenciários, que até então, para nós chegarmos à conclusão de que essa categoria ela tem direito à aposentadoria especial, vocês passar todo por um arcabouço legislativo, uma interpretação de regras, que basta ver que até hoje estão judicializadas aí as questões nesse ponto, né? Se bem que a partir da lei complementar 1109/2010 isso ficou um pouco mais claro, mas eu estou dizendo a importância no texto constitucional. O agente de segurança penitenciário hoje, por conta desse reconhecimento e aqui os méritos e de todo o esforço que o CIFUSPESP fez, as demais entidades de representação, a própria categoria que se mobilizou para que isso acontecesse, né? Temos que dar o crédito. Esse olhar para o agente de segurança penitenciária, ele coloca, sem sombra de dúvidas, o agente como indispensável para a segurança pública, e coloca ele ao lado da Polícia Civil e demais polícias, enfim. Isso também abre um caminho, sem sombra de dúvidas. Inclusive ontem teve um importante passo na questão da polícia penal, né? Isso abre o caminho para efetivamente a questão da polícia penal, né? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Além disso, a meu ver, as regras de tempo, de idade e contribuição, de certa forma, considerando a ideia da reforma, ela é até razoável. Não nos parece de todo ruim o que a emenda constitucional 103 de 2019 previu aqui no caso dos agentes de segurança penitenciária federal. 55 anos de idade, tanto faz para o homem ou para a mulher, 30 anos de contribuição, que já era o mesmo tempo que era exigido na aposentadoria especial, na própria lei que regia, e 25 anos de exercício na função. Aqui teve um acréscimo. E pelo que se extrai do espírito do legislador, ele reconheceu a integralidade e a paridade para quem cumprir os requisitos ali postos, desde que tenha ingressado no sistema antes da emenda constitucional 41/2003, ou seja, até 31 de dezembro de 2003, colocando fim numa discussão, né, que há muito se estende. Se o servidor aposentado pela aposentadoria especial teria que ter aquela idade que se previa na própria regra de transição da emenda constitucional 47 de 2005, etc. e tal, que é a discussão que está judicializada, né? Só que aí, o que nós tiramos de rígido, a nosso ver? A nosso ver, ficou muito exagerado o pedágio de 100%, né, para se cumprir, reconhecendo o direito na entrada em vigor da emenda, 52 anos mulher, 53 homem, desde que pague 100%
de pedágio do tempo que faltar para concluir o tempo de contribuição exigido. Então, por exemplo, se falta para ela completar 3 anos para fechar o tempo de contribuição, mas ela tem aqui os 52 anos, a mulher, os 53 homens, ela vai ter que cumprir os 3 que faltam, acrescido de mais 3. Então é 100% do tempo. A meu ver, um pedágio alto e descabido, até injusto, né? Poderia ser mais flexibilizado essa regra de transição aí. E no âmbito do Estado, bom, nós temos, por incrível que pareça, no mesmo dia, 2 projetos, um de lei complementar e um de emenda à Constituição, falando coisas distintas em relação à aposentadoria do agente penitenciário. Então nós temos aqui, na PEC 18 de 2019, que altera a Constituição do Estado, nós temos o requisito de 55 anos de idade, tanto para o homem como mulher, ou seja, repetiu o mesmo critério da emenda constitucional dos servidores federais. E aqui temos um desmembramento na questão do tempo de contribuição. Optou-se por colocar ali 25 anos, isso no artigo 6º do projeto de emenda. 25 anos para a mulher, 30 anos para o homem de contribuição, e no exercício de cargo estritamente policial, 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Só que aqui incluiu-se o que não tinha aparecido lá, que é os 5 anos onde se der a aposentadoria, levantando toda aquela discussão novamente com relação a se a pessoa não cumprir, cai o nível, vem, como é que fica, ou seja, um ponto, a meu ver, desnecessário aqui na reforma no âmbito do Estado, já que não foi previsto isso na reforma a nível federal, né? No projeto de lei complementar, como dizia eu, eles mesmos não se conversam, se diferem um do outro, já tem lá uma outra previsão, já se previu 55 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher, repetindo também, e aí aqui tirou aquela subdivisão da contribuição, manteve 30 anos no caso de homem ou mulher, igualando, né? E aí colocando 25 anos tanto para o homem como para a mulher no exercício do cargo estritamente policial, e novamente no projeto de lei complementar deixando aquele rabo dos 5 anos onde se der a aposentadoria, né? que não constou do texto da emenda constitucional 103 promulgada para os agentes penitenciários federais. Então essas são as divergências com relação aos requisitos da aposentadoria especial que eu separei da emenda constitucional 103, que trata da reforma da Previdência dos servidores federais, da PEC, do projeto de emenda constitucional da Constituição do Estado de São Paulo, e do projeto de lei complementar, também versando sobre o mesmo tema. Essas são as principais diferenças entre um e outro. E aí a grande pergunta que se faz disso tudo é: por que essa pressa do Estado em iniciar essa discussão, sendo que a PEC paralela
que visava e visa estender aquelas regras dos servidores federais para os estados, os municípios e para o Distrito Federal, já está em estágio avançado de tramitação, né? Já foi aprovado em 2 turnos no Senado, agora está seguindo para a Câmara. E por que essa pressa, então, não aguardar essa PEC, né? E aí que nós temos que olhar isso com muita atenção, porque na verdade, numa análise detida da PEC paralela, nós conseguimos extrair dela ali que o que ela diz não é nada diferente do que a própria reforma principal fez no artigo 40, parágrafo 4º, letra B da Constituição Federal, que ele já previu lá: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que trata o inciso 4 do caput do artigo, e aí segue a redação. Então, a PEC dos estados, da paralela, na verdade, o que ela faz é facultar aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal, utilizar as mesmas regras que foi promulgada na emenda constitucional. Ela faculta, né? Mas ela autoriza que o Estado crie internamente as respectivas regras ali. E é aqui que nós não podemos fechar os olhos. É aqui que a categoria tem que cobrar, tem que dialogar, tem que estar atento ao texto, participar dos debates na Assembleia Legislativa, para que, ao menos, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, as mesmas regras que foram contempladas dos servidores federais prevaleçam aqui também. Então, que não tenha nada além daquilo e que fique atento com pegadinhas no texto, como por exemplo, lógico que ainda é muito cedo para qualquer conclusão a respeito. Acho que muito vai ser debatido. Me parece que já há, inclusive, propostas de emendas de parlamentares, tentando adequar a redação, mas numa análise preliminar da redação das minutas que foram publicadas no Diário Oficial, nós entendemos ali que, por exemplo, com relação à integralidade e à paridade, não é explícito, não é muito claro. Por que isso? Porque ambos projetos, eles tratam desse tema numa topografia, numa localização da redação, que pode permitir uma interpretação de que, para a classe dos agentes e aquelas demais categorias especiais ali, essa regra não incide. Então, nós não sabemos se trata de uma técnica ruim de redação ou de alguma pegadinha aí no texto, para dar margem à discussão. E aí a gente volta a estaca zero. Vai precisar depois judicializar tudo de novo, levar tudo para o judiciário novamente, né?
Então é mais ou menos assim que funciona na redação de uma legislação. Eu coloco aqui duas situações, a primeira e a segunda situação, e aqui eu coloco uma terceira nota dizendo assim: para as situações tratadas nesses artigos, aplica-se a integralidade e a paridade. E aí eu trato da aposentadoria do agente penitenciário posterior a essa regra. Então dá margem para você interpretar que é o seguinte: se você quer que essas regras incidam sobre todas as regras que estão sendo criadas ali, tira ela do meio desse miolo desse texto, desloca ela para o fim, disposições gerais, para todos aqueles que ingressaram no sistema antes de 2000, aplica-se a integralidade e a paridade. Aí não dá margem. Ou então, se for para deixá-la onde está, que conste ali, ó, essa regra aqui serve para daqui para cima e serve também para as que eu vou tratar agora. Mas faça isso de forma expressa, para que isso não fique oculto, né? Para no momento que na entrada em vigor da lei, o agente que cumprir os requisitos dá entrada na aposentadoria e aí ser surpreendido com essa média aritmética aqui cruel com o trabalhador, porque nós já tínhamos uma perda grande no sistema anterior, mas ele levava em conta uma média de 80%. Aqui nós temos uma média de 60% sobre a contribuição base de cálculo do desconto previdenciário. Isso vai formar a remuneração da aposentadoria do servidor, 60% na hora do cálculo. E aí ele vem e diz assim: para cada ano que passar de 20 anos de contribuição, você acrescenta 2% no cálculo. Então assim, é difícil nós chegarmos a uma conclusão imediatamente a partir de números que não são concretos ainda, né? Teria que fazer um estudo em cima de um olerite de um aposentado nessa regra aí para a gente identificar em termos percentuais ou em valores reais qual que foi a perda realmente que ele sofreu, né? Mas, a meu ver, e até, repito, considerando a intenção da reforma, que é reduzir gastos, né? Custos, é óbvio que essa regrinha aí não é para melhorar, é óbvio que essa regra aí é para piorar, para diminuir, né? Então, logicamente que para quem ingressou no sistema tiver fora da regra da integralidade e da paridade, fora da regra de transição e entrar dentro da nova regra, aí o que tiver aprovado vai ser a regra do jogo, vai ter que jogar a regra do jogo, né? Agora, para quem está em vias de se aposentar, quem contribuiu já ao longo dos anos, não ter assegurado a integralidade e a paridade, né? Tendo ingressado antes de 2003, é uma injustiça muito grande que a gente não pode deixar passar despercebido, né? Então, a primeira a medida primordial seria focar na clareza da integralidade e paridade, imediatamente, né? E aí tem alguns outros prejuízos também, que apesar de não estar diretamente ligado à aposentadoria, mas eu aproveitei
que eu estava lendo os textos, eu também identifiquei algumas aqui. Por exemplo, tem a questão do aumento da contribuição, né, para 14%, de 11 para 14%, que na emenda constitucional 103, ela dá uma vacácio aí, né, ela só vai começar a partir de março de 2020, né, não é imediatamente. Tem a questão da revogação expressa do artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo, e isso interessa muito os colegas que exercem cargo de direção, cargo em comissão, porque a extinção desse artigo termina com os décimos incorporados, não vai incorporar mais, né? E por fim, eu separei um destaque aqui da modificação feita no artigo que trata da sexta parte dos quinquênios, né? Que ele diz que os servidores remunerados por subsídios, eles não terão a repercussão desses subsídios no quinquênio, sexta parte, ou seja, também não fica claro aqui qual a amplitude desse termo. Eu acho que o legislador poderia ter um pouco mais de boa vontade e explicitar no texto, para também evitar futuramente problemas em relação a isso, né? Então, assim, por hora esses são os pontos mais que eu julguei mais relevantes. A discussão está no seu início, né? Como disse, a categoria tem que se mobilizar, o sindicato está aqui hoje nesse evento fomentando esse debate, e tão logo nós identifiquemos outros pontos que possa repercutir na vida dos nossos associados, nós promoveremos novos debates nesse sentido.